gente refletir, porque nós vivemos num mundo tão acelerado e agora, nesse período, a rotina de todos mudou e muita gente está sofrendo muito por conta disso, né? As crises de ansiedade estão, assim, acontecendo cada vez mais, principalmente entre os jovens. A gente tem percebido a necessidade do acolhimento, do atendimento fraterno, mesmo que virtual, porque as casas ainda se encontram, em sua maioria, fechadas, né? Então, a gente percebe como é importante a gente estar aproveitando este momento, que é um momento atípico, dores, dificuldades, né, sofrimento, existe no mundo onde nós vivemos, né? Um mundo de provas, de expiação, a gente sabe que faz parte, mas da maneira como nós estamos, com um sofrimento comum que envolve a humanidade. E às vezes a gente não se dava conta desse sofrimento, por exemplo, em outros locais do mundo, né? Em outros países que estão em guerra, pessoas que tentam se refugiar, né? Tentam buscar abrigo em outros locais, e a gente talvez estivesse avesso a toda essa dor, até porque visitar a dor do outro nem sempre é agradável, né? Então, a gente ouve uma notícia no jornal, de repente se abala, se desestrutura, se desequilibra. Então, para a gente ouvir e ter equilíbrio, é preciso um trabalho de visita a si mesmo. E essa página, acho que trouxe muito bem essa ideia de entrar um pouquinho, de visitar a si mesmo e de buscar, né, essa dor, para poder aprender com ela e buscar um direcionamento. E aí, gente, uma justificativa, né, de por que trazer uma música. Porque eu gosto muito de música, eu aprendo muito com a música, com a arte em geral, mas a música, ela toca, né, as nossas fibras da alma. E há pouco tempo eu descobri esse compositor, esse autor, esse artista, esse poeta, que não é espírita, não sei se ele tinha uma religião, já é desencarnado, mas que eu descobri muitas músicas que a gente pode trabalhar trazendo para um aspecto psicológico, trazendo para um aspecto doutrinário. Essa música em especial, ela me toca muito e sempre que eu escuto eu tenho vontade de chorar. Então, assim, como eu não sei se vocês vão poder colocar a música por conta dos direitos autorais, eu preferi colocar a música no início, até para que vocês sejam tocados, a gente possa começar a refletir sobre ela. Eu vou pedir para o Josemir colocar aqui, compartilhar, para a gente poder ouvir um pouquinho, tá? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber.
batem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Lindíssima música, não é? Toca, né? Dá vontade de chorar, não sei vocês, eu tenho. Mas aí eu me deixo visitar por essa sensação, analiso o porquê disso, quais as emoções que eu sinto, analiso esses sentimentos e retorno. Eu acho que é importante a gente fazer isso, visitar essas sensações, né? Então, eu coloco aí a música, né, a letra, o site, né, lá do YouTube, onde vocês podem ver melhor, e a gente vai analisar cada pedacinho, tentando trazer para um aspecto doutrinário, do evangelho, da doutrina espírita, que é o que a gente busca estudar, né? Então, vamos lá na primeira parte. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. A gente começa a perceber a necessidade que nós, seres humanos, que a humanidade precisa do vínculo, precisa do contato, a noção de pertencimento. Quando nós não encontramos em casa alguém que nos faça essa companhia, que permita esse vínculo, que permita essa noção de que eu sou de alguém, que eu pertenço a um grupo, a uma família. E aí a gente percebe agora, nesse momento que todos nós vivemos, né, do isolamento social, mesmo que muitas pessoas não tenham aderido. Não nos cabe aqui julgar os outros, cabe avaliarmos a nossa situação, né? Então, nós, de alguma maneira, estamos num isolamento social ainda, pelo menos deveríamos estar, né? E a gente percebe como a presença, o contato físico, o abraço, né? O aperto de mão, como a gente sente falta disso. E como é importante estarmos com pessoas que, de alguma maneira, nos completam, porque nós somos incompletos ainda. Nós precisamos do outro para crescer, para evoluir. E aí, a ideia do não tento é uma queixa que muitas pessoas que têm ideação suicida apresentam. A gente escuta muito isso entre os jovens dizendo que não se sentem parte de nada, que se eles não existissem. Então, quando você se sente dessa maneira, para que viver? Não é? A ideia de que a vida não vale a pena. Resgatar isso, resgatar a sensação de que é válido viver, de que existem razões para você viver, que se você não encontra dentro do seu lar, da sua família, alguém que possa fazer esse acolhimento, existem outros lugares que podem fazer. Existem pessoas que podem estar fazendo esse trabalho. E aí eu me lembro de um trabalho da escola, eu sou professora, eu me lembro de um trabalho de capelania, que é realizado em hospitais e em cemitérios. São pessoas que estão lá para conversar, fazer uma espécie de atendimento fraterno que as casas espíritas têm. Estão
para conversar com as pessoas que estão em dificuldade, que estão passando por processos de enfermidade, que perderam seus entes queridos, que nas escolas também eles fazem esse trabalho. E aí eles trabalham muito as questões das razões para viver, do que vale a pena ainda, por que, para que viver. E aí a gente vê que muitas vezes dentro da nossa casa as relações são conflituosas, são difíceis, e como é importante estabelecer uma relação afetiva com esses seres que convivem com a gente. Nós sabemos, já que professamos uma doutrina reencarnacionista, nós sabemos que muitos que estão no nosso lar já foram, de certa forma, nossos desafetos, ou ainda são, e nós precisamos tentar, né? A tentativa é sempre importante, o resgate, a construção dessa relação, estabelecendo uma relação de confiança, de respeito, de amor, daquilo que é possível dentro desta encarnação, nessa existência. Não é fácil, gente. Reconciliar-se com o adversário, né? Enquanto estamos no caminho. Exige perdão ao outro, mas exige muito do auto-perdão. A gente precisa estar visitando a si mesmo, entendendo. E aí essa semana, conversávamos, né, sobre as nossas sensações, emoções, sentimentos. Estamos envolvidos num trabalho para jovens que vai trabalhar, né, essas ideias, né, das razões para viver. E a gente acaba sendo visitado por sensações conflituosas também, né? Mexem com a gente toda vez que a gente vai fazer um trabalho desse tipo. A gente precisa vivenciar para poder ajudar aquele que está precisando também do auxílio. Então, a gente acaba lembrando de coisas, somos acordados no meio da noite, lembrando de situações passadas, de mágoa, de dor, de ressentimento. Isso tudo para trabalhar em nós aquilo que precisa ser limpo, aquilo que a gente precisa expurgar, jogar para fora. Então, como é importante ter alguém com quem a gente possa contar? De forma virtual, sim, porque o afeto, o vínculo, não precisa ser exatamente, necessariamente, através da presença física. Mas se a gente puder ter esse contato, esse apoio da família, de quem está com a gente, não é muito melhor? Então, eu sou agraciada, porque eu tenho, neste período de pandemia, pessoas que eu posso conviver, mas muitos se encontram sozinhos. Então, que tal a gente fazer esse papel, né? Que tal a gente fazer esse contato com os amigos que não têm com quem conversar nesse momento? Por que não fazer um trabalho desse tipo, mandando uma linda mensagem pela manhã? E é interessante que as pessoas que se encontram, de repente, num tratamento espiritual, a gente tem na nossa casa, às vezes a pessoa se torna a que manda a mensagem, mesmo que esteja com uma enfermidade, esteja passando por um processo doloroso. E aí, às vezes, quem está no trabalho, achando que está ajudando, acaba sendo ajudado. Então, é muito importante que cada um cumpra o seu papel, o nosso papel pequenininho, mas é com quem Jesus conta, para que a gente possa auxiliar aos irmãos que estão com as suas dores da alma. Não precisa ser uma doença física, mas a dor da alma é dificílima de lidar. E aí a segunda parte da música diz: que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Que interessante, né? Parece a descrição do planeta Terra. A vida anda louca, as pessoas estão tristes, e parece também que a música foi escrita em plena época da pandemia. Então, como é importante a gente ter a empatia para se colocar no lugar do outro. O que será que ele está sentindo? Por que ele está agindo dessa maneira? E aí eu me lembrei muito da Noite Escura da Alma, que é um poema baseado num tratado de um poeta espanhol chamado João de la Cruz. E Joana de Ângeles faz comentários sobre esse poema em alguns livros, e ela coloca a tristeza, o momento da dor, da dificuldade, como a noite escura da alma, que nos visita, porque nós estamos num planeta onde a dor campeia, o sofrimento, a violência, a desilusão,
está espalhada por todas as partes do mundo, mas em algum momento, essa amiga dor bate à nossa porta. Vem dizer, oi, eu estou aqui, o que você está precisando aprender? Qual é o aprendizado que está te faltando? A dor ensina. E Leon Denis fala sobre isso, as potências da alma, né, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. A dor é uma potência que impulsiona o ser a crescer, a buscar a mudança, porque algo está desequilibrado, algo se desviou, né? Se a gente for buscar a origem da palavra pecado, vem do hebraico amartia, e isso significa alvo, errar o alvo. Então, quem está em pecado, e nós que estamos na doutrina espírita, não vamos levar o pecado para o entendimento que já tivemos em outras épocas. Vamos pensar no desvio, quando eu saí do caminho que eu devia seguir. Como a gente aprende na doutrina, e Jesus trouxe, né, que fora da caridade não há salvação, então, se eu me desviei, foi disso. Eu me desviei da caridade, eu me desviei do amor, de alguma maneira eu me equivoquei, eu cometi algum erro, e aí eu sou visitado pela noite escura da alma. Mas tem vantagem nisso? Eu vou aprender com essa situação? E aí eu trouxe um pedacinho do livro, Atitudes Renovadas, da Joana. Ela vem falando sobre a tristeza, e eu acho que é interessante colocar a tristeza sem lamentação, sem queixas, sem ressentimentos, aí já tá complicando, né? Tá ficando difícil. É, pois, psicoterapêutica, de vez em quando, para a conquista real do equilíbrio, com discernimento do que é lícito e deve ser conquistado. E Joana dedica um capítulo bem grande sobre a tristeza e fala que Jesus ficou triste. Mas como Jesus, espírito, já numa plenitude, entendia o momento da dor como algo que vai passar, como algo necessário ao equilíbrio. E é interessante também a gente pensar que como é que eu vou estar totalmente equilibrado e feliz num mundo que está doente? Se esse mundo está desequilibrado e eu estou passando por ele sem sentir nada de ruim, tem alguma coisa errada. Você está vivendo um processo de fuga, de negação. Se você está passando pela pandemia e em nenhum momento você se sentiu desconfortável, eu acho que você está vivendo essa quarentena errada. Porque a gente precisa avaliar tudo isso. Agora, a gente não pode se colocar nesse momento de dor, de isolamento, de tanto sofrimento que está a nos envolver, né, no oceano de pensamentos que nós estamos mergulhados, eu vou vivenciar essas sensações, mas o que eu não posso é me colocar no fundo do poço. Nós vamos viver um turbilhão, como se fosse uma montanha-russa. Vai descer em algum momento o padrão vibracional, nós vamos descer um pouquinho, ficar incomodados, tristes, mas a gente precisa voltar para um ponto mais alto, porque senão nós vamos entrar num outro processo que aí já é uma doença, né? A gente precisa entrar num processo de vivenciar a emoção da tristeza, assim como as outras emoções são importantes, a alegria, o medo, a raiva, todas são importantes para o nosso crescimento. Agora, a gente precisa saber direcionar cada uma. Estou sendo visitada pela tristeza, pela angústia, eu preciso sair depois disso. Qual é a avaliação que eu posso fazer desse momento, o porquê eu estou me sentindo assim e de que maneira eu vou sair disso? E aí, quando eu consigo analisar esse processo, eu fico também um pouco mais compreensiva com quem está à minha volta. Eu consigo perceber por que o outro que convive comigo, ou porque o meu companheiro de trabalho, o meu amigo do centro espírita, está agindo de uma determinada maneira. De repente, ele não está querendo aparecer nas reuniões, não cabe uma ligação, não cabe falar com ele, tentar mandar uma mensagenzinha, porque todos estão envolvidos por essa dor. E aí, então, gente, vamos lembrar mais uma vez, né? Todos nós cometemos enganos,
equívocos. Então, todos nós do planeta vamos vivenciar a dor em algum momento. Essa desilusão, pelo menos é uma interpretação minha, né? Até peço perdão, né? Desculpas ao compositor, se não foi isso que ele quis dizer, né? Porque é um abuso da minha parte estar falando. Quando ele diz, meus amigos são amigos de ninguém. Acho que isso chama muita atenção. Quando a gente está desiludido, né? Cria uma expectativa em relação a outra pessoa e acaba se desiludindo. A gente precisa aprender que cada um está no seu momento, no seu crescimento, no seu grau evolutivo, e a gente não pode exigir do outro mais do que ele pode dar. Bom, essa parte é muito interessante. Quando ele diz que quer morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem, sem saber. Ou seja, as guerras que existem nos mais variados ambientes do planeta, a começar dentro do nosso lar, quando nós estamos em guerra. E aí é interessante porque existe uma guerra interna. Quando a gente busca morar no interior do seu interior, a gente está fazendo uma viagem que nem sempre a gente vai gostar do que vai encontrar. Muitas vezes a gente vai vivenciar emoções e sentimentos que não são os mais agradáveis. Então, é muito importante utilizar o conselho de Santo Agostinho, está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, é questão 919, depois vocês vão confirmar para mim, quando ele diz que a gente precisava fazer diariamente uma análise de tudo que a gente fez, do que a gente falou, se fez todo o bem que podia, se impediu o mal que podia, porque algumas coisas não estão no nosso controle, nem tudo a gente pode evitar, né? Algumas coisas não estão na nossa mão e a gente precisa ter uma confiança nesse Deus que é todo amor, justiça e bondade, que é aquilo que eu não posso mudar, eu não posso ficar batendo, né? Eu não posso estar me voltando. Mas então, lá Santo Agostinho cita a palavra Deus muitas vezes. E muitas vezes a gente fala em autodescobrimento, em autoconhecimento, mas não lembra de trazer alguém para esse mergulho em nós mesmos. Que a gente não faça um mergulho desses sozinho, porque talvez a gente não tenha fôlego para voltar. Eu escuto sempre isso de um companheiro, que está assim muito pertinho de mim. A gente precisa ganhar fôlego para fazer um mergulho em apneia, por exemplo, né? Então, eu vou, prendo a respiração, mas eu tenho que esperar para poder voltar. Até quando você faz um mergulho, que você precisa lá do cilindro de oxigênio. Você não pode sair voltando na maior rapidez possível. Tem todo um aspecto de você fazer a descompressão. E aí, gente, autodescobrimento, nesse período de isolamento social, são 5 meses que nós estamos, eu não imaginava que nós teríamos que ficar tanto tempo. Na minha mente iludida, eu achava que nós ficaríamos no máximo 3 meses. Eu não imaginava que a gente ia precisar ficar talvez até o ano que vem. Então, nós estamos tendo a oportunidade de uma grande análise interior. Só que essa análise, ela não pode ser para me levar para uma doença, para uma depressão. Eu posso sentir o incômodo das atitudes que eu ainda tenho, daquilo que eu ainda apresento, e esse processo de me compreender, de me entender, tem que ser acompanhado de uma aceitação de quem eu sou e de gostar de quem eu sou do jeito que eu sou. Porque eu ainda apresento muitos vícios, muitas limitações, mas se Deus me ama do jeito que eu sou, quem sou eu para não me amar? Quem sou eu para achar que eu tenho que ser melhor? Que eu tenho que mudar assim, de hoje para amanhã. Hoje eu durmo Vânia, amanhã Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. Eu amanheço Chico Xavier, eu amanheço Madre Teresa de Calcutá, ou Gandhi com a sua paz, a não violência. Não sou. Eu sou Vânia Paixão. Não sou nem a Vânia Torres, nem a Vânia Lima, né? Cada um com as suas qualidades e dificuldades. Porque
quando eu faço esse mergulho e descubro aquilo que eu não gosto, eu também tenho oportunidade de descobrir coisas que eu escondi de mim mesma por medo. Porque eu não quero me expor, porque eu não quero mostrar a minha potencialidade, já que eu recebi todas as virtudes em germe, em semente. Então, eu preciso aceitar quem eu sou, aceitar a minha porção sombra. Porque se eu não aceitá-la, quando eu estiver invigilante, quando eu estiver mais distraída, ela vai se mostrar. Ela vai se mostrar quando algo me incomodar. E pode ser uma pequena coisa. Eu vou agir de uma forma agressiva, eu vou agir de uma forma que não é a mais educada. Porque às vezes a gente age de uma forma bem educada e dizem assim, mas ela não é assim o tempo todo. Isso aí é um fingimento, ok, é um verniz social necessário, porque as pessoas não são obrigadas a lidar com o meu mau humor, a minha falta de educação. Sim, eu ainda não sou essa pessoa calminha, plácida. Eu ofereço isso às pessoas para que elas convivam bem comigo. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Só que aos poucos, isso vai sendo internalizado. Eu vou me transformando, mas não vai ser nessa encarnação, gente. Essa encarnação, a proposta que nós temos é de nos conhecermos. A mudança real, a mudança verdadeira, vai vir com outras existências, onde nós vamos ter a oportunidade de conviver com outros irmãos, com outros desafetos e afetos, porque Deus também manda os afetos, né? Senão a jornada seria muito complicada, muito difícil. Então, toda vez que a gente passa por uma situação de deslealdade, de injúria, de agressividade que fazem conosco, nós deveríamos nos colocar no lugar daquele irmão, porque atrás de todo comportamento existe uma necessidade. E nós julgamos muito o comportamento, mas não paramos para avaliar qual é a necessidade que o outro está querendo expressar. Se alguém me responde de forma agressiva, eu não paro muitas vezes para pensar por que está agindo assim? Por que falou dessa maneira brusca? Eu já saio juntando-me aquela leva de palavras rudes e dou a resposta à altura, porque eu não posso ser desafiada. Então, o que eu preciso fazer? Qual é a necessidade que o meu irmão está demonstrando neste momento? O que ele está precisando? Eu posso ajudar de alguma maneira? Gente, isso é o exercício diário para cada um de nós. Não pense que porque eu estou falando, eu já sei fazer. Eu estou num treinamento da comunicação não violenta. Estou estudando porque o conhecimento liberta. Então, eu começo a tentar entender por que o outro não faz o que eu peço na hora que eu peço. Qual é a necessidade que ele tem? De procrastinar, de dar um tempo para si. Eu não preciso do meu tempo. Eu não preciso, às vezes, estar no meu cantinho do pensamento. Então, vamos dar a oportunidade para os irmãos que convivem com a gente também. E a gente não pode esquecer que nós estamos num processo de transição planetária. Se fala muito sobre isso. Todas as dores, todas as dificuldades que o mundo está passando, não só relacionada à pandemia. Não existe só a pandemia. Nós estamos passando por muitos processos. Isso tudo faz parte de uma acomodação, de uma mudança que é necessária chegar. E a gente fala do mundo de regeneração. Quando a gente estuda em biologia, regenerar é cicatrizar, é substituir os tecidos que estão perdidos por novos tecidos, por novas células. E aí a gente pensa, processo de cicatrização, de regeneração, é um processo muitas vezes lento, demorado e muitas vezes dolorido. Não quer dizer que ao chegar ao mundo de regeneração, tudo serão flores. A gente ainda vai passar por muitas situações, mas teremos em mente que esse processo é necessário para uma mudança plena, onde a gente vai encontrar a verdadeira felicidade.
E aí, a música fala, né? Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. A gente precisa refletir sobre isso. Aonde que Deus pode me ouvir? Eu preciso ir a um local especial. E aí a gente analisa o momento que nós estamos vivendo. As casas espíritas estão fechadas? O Sérgio mesmo fala sobre isso. As casas não estão fechadas, elas estão fechadas fisicamente, mas elas estão com os seus trabalhos, com o estudo acontecendo, com o atendimento fraterno, se necessário, com o tratamento espiritual, seguindo as orientações que a gente sabe, né, nesse momento. Não é razoável, não é aconselhável que nós tenhamos o trabalho mediúnico na sua plenitude, com a psicofonia, porque a gente não tem como estar perto de um médium, pode ser que o médium precise de um auxílio maior. Então, o que a gente pode fazer? A oração, gente, a irradiação. A oração pode salvar o mundo. A vibração positiva pode chegar e mudar muita coisa. Antes do estudo, eu fui buscar uma página que fosse de Joaquim Murtinho. E numa psicografia de Chico Xavier, ele falava sobre como o pensamento influencia na saúde. Ele era médico. Então, como a gente pode estar modificando o funcionamento dos nossos órgãos, das nossas células, para que funcionem de uma forma plena? Então, o pensamento positivo sozinho não faz tudo. Mas se eu busco tratamento de saúde e não tenho pensamento de que isso pode me ajudar, pode me curar, dificilmente eu vou encontrar essa saída. E quando a gente fala da dor da alma, de tantas doenças que estão relacionadas ao espírito, quando na realidade, se nós pensarmos, avaliarmos com muito critério, nós vamos entender que toda doença é do espírito, seja de ordem física, moral, espiritual, psicológica, emocional. Então, a doença é do espírito, é o espírito que está adoecido. Quando eu entendo que o meu pensamento pode fazer algo, pode ser um canal que me ajude, eu vou buscar a prece, porque eu já aprendi esse recurso. Então, o reino de Deus, ele não está num lugar circunscrito. Eu não preciso estar dentro de um templo. Eu vou ao templo quando a gente podia estar num templo, porque lá eu consigo me equilibrar, me direcionar melhor. Mas eu posso fazer a minha prece em qualquer local, porque Jesus disse que nós deveríamos entrar no quarto. Esse quarto, gente, é o quarto íntimo para poder fazer a oração. Esse quarto é dentro de nós mesmos. E trazer o reino de Deus para nós pode ter uma interpretação bem interessante, que é você estar em paz, ligado a Deus, conectar-se a Deus. Se eu busco fazer isso só nos momentos de dor e de dificuldade, é difícil ter uma conexão direta. É difícil você conseguir ter um canal direto, mais limpo. Mas se eu tenho por hábito a oração, se eu vivo em um estado de oração, aí eu consigo essa conexão mais rápida, né? O Wi-Fi é melhor, né? Quando eu consigo fazer isso por hábito, eu tenho uma ligação mais rápida, mais direta, e aí no momento da dor, no momento da dificuldade maior, aonde o teu pensamento está num turbilhão, eu consigo, de repente, me conectar melhor. E aí eu vou dizer para vocês, uma das maneiras que eu encontrei como recurso, quando eu estou com o meu pensamento muito acelerado, é a música. A música, ela me reequilibra, ela me coloca de volta no caminho. E aí eu vou buscar a música nos vários locais, não necessariamente músicas apenas que sejam tocadas lá na casa espírita, mas muito também. Gente, eu acordo às vezes de madrugada com a música na cabeça. E essa música, ela me direciona, ela me faz chegar a Deus. Então,
Nós já falamos da dor como potência da alma, como despertar. O Evangelho, ele traz para a gente a ideia do bem e mal sofrer. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 18. E aí a gente percebe, sim, a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aí eu vou precisar compreender que Deus, como um Pai amoroso, misericordioso, Ele não quer o nosso mal. Se alguma coisa chega à minha vida e eu preciso aprender a lidar com ela, né, ser resiliente, ter a aceitação, eu preciso entender que aquilo é necessário para o meu aprendizado. E aí eu vou citar a frase que eu tenho escutado muito também dos amigos, né, que estão no trabalho da Casa Espírita, que é quando Maria diz que tudo passa. Os momentos de alegria, porque quem vive numa eterna alegria também está fugindo, rir de tudo, já diz uma outra música, é desespero. Então é quando você está totalmente desconectado de tudo que está acontecendo, e a gente não pode fazer isso. E a gente vai precisar ter muita paciência. A gente vai precisar lidar com as situações com muita paciência. A paciência é a ciência da paz. É trazer a paz para si, compreendendo que se aquela aflição ainda não passou, se aquela dor ainda não passou, é porque ela tem o seu propósito. No momento que eu compreender esse propósito, que eu compreender o que ela vem me ensinar, eu vou entender o para que aquilo está acontecendo comigo. Eu vou parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo. Porque nós já sabemos. A realidade é o para quê que eu preciso me fixar. A música diz assim: minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber, me deixa aqui, pode sair. E aí a gente vê, não como uma crítica, porque o ato de beber ou de utilizar outros recursos para se anestesiar é uma decisão pessoal e não nos cabe aqui um moralismo, nem um julgamento. Mas a gente precisa analisar com maturidade o uso da bebida como anestesia. Suprir faltas das brechas, aquilo que eu apresento de ferida da minha alma, isso não vai ser curado com nada que é externo. Então eu posso anestesiar momentaneamente, mas eu não vou curar. A ferida continua lá, latente, esperando um outro momento para aparecer. Então, assim, a busca do prazer, do que existe no planeta, tudo bem, cada um vai fazendo as suas escolhas, que tenha bom senso, que tenha maturidade, discernimento, mas as drogas não vão suprir o que é de causa espiritual. Eu não estou falando aqui das drogas indicadas por médicos, porque muitas vezes é necessário essa busca, é necessário buscar. A gente precisa aliar a qualquer tratamento espiritual que seja, né? Já que a doença ela é multifatorial, o tratamento também precisa ser. Então, a gente precisa estar aliando a medicina da terra, a gente precisa estar buscando aí a terapia, a gente precisa estar buscando aí um psiquiatra, muitas vezes. Às vezes é necessário colocar uma medicação, uma coisa química, para suprir neurotransmissores que estão em falta. E aí, só o médico que pode fazer isso. Não é o colega, não é o amigo que toma o remédio tal e que pode te indicar, porque ele não tem condições de fazer essa avaliação. Então, as dores da alma, os equívocos do passado, nós precisamos de um remédio. E é um remédio que há de curar todas as feridas. E esse item do Cristo Consolador, no capítulo 6, que eu gosto muito, que é o item 7, diz assim, eu fico até um pouco emocionada quando eu falo desse item, diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar.
Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, ele está falando para o planeta inteiro, né? Para todo mundo. E a gente percebe que esse remédio que há de nos curar, que há de curar as nossas feridas, é o amor. Então, quando a gente não consegue se equilibrar sozinho, a gente precisa buscar auxílio, buscar ajuda. E buscar o tratamento necessário, porque saúde é um conceito muito amplo. Eu posso estar com o meu corpo funcionando em dia, mas emocionalmente eu estou desequilibrada, e aí eu não estou bem. Eu não tenho saúde. E eu trouxe para vocês uma outra música, eu não vou tocar, tá, gente? Porque, para não invadir um pouco mais o horário, eu trouxe uma outra música do Vanderly, que parece que também foi feita para a nossa época, para esse momento que nós estamos vivendo. E aí é um momento de reavaliação de si mesmo. Estou relendo minha lida, minha alma, meus amores. Estou revendo a minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Estou regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Estou limpando a minha casa, minha cama, meu quartinho. Estou soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Estou bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando o meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Então, a gente precisa cuidar mais de si com muito carinho, porque nós precisamos ser os primeiros a nos amar. E eu preciso estar bem para cuidar do outro. E aí, José? Queria tocar essa música para vocês, que eu acho muito linda. Acho que você vai ter que voltar. Tem certos dias na vida da gente em que parece que o sol escurece e não sabemos ao certo o rumo, nada é o que parece. Mas no momento da vida da gente, alguma coisa acontece e tudo aquilo que era importante fica pra trás e desaparece. E a alma humana é tão quieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. A alma humana é tão quieta, vive buscando cada vez mais. Somos sedentos da água da vida, tentando alcançar paz. Vai e descobre que o mundo é teu. Deixa o amor te guiar. Cuida da sede do teu irmão e a tua passará. E aí, gente, desculpa se eu avancei o horário, eu queria que o José me colocasse o primeiro slide só para a gente falar uma frase que está ali, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a construir a apresentação. Em busca de Deus
encontrei a mim mesmo. E em busca de mim mesmo, encontrei meu irmão. Então, que a gente possa se encontrar aí pelos caminhos da vida, um tentando ajudar a matar a sede do outro, né? Porque só assim que a gente vai conseguir ser feliz realmente, né?